Está começando Bendito Agro. Explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Está começando agora mais um novo episódio desse podcast focado em inovações e tecnologias. E dessa vez tenho muito orgulho de dizer que é nosso primeiro convidado internacional. Um convidado que a gente passou uns 5 minutos anotando todos os grandes, vamos dizer assim, feitos, tanto de vida quanto de trabalho e estudos desse convidado. Bom, começando, esse convidado chama-se Marcel Barbier, natural da Guatemala, bisnetos de bélgicos que chegaram na Guatemala em 1878, veio de uma família de produtores de vinhos da Bélgica. Na Guatemala, viraram uma família de produtores de café, formou em agronomia, na verdade eu acho que nem era o nome de agronomia, em 1988 pela Universidade de Rafael Landivar. Fez um mestrado na mesma universidade em proteção de culturas no comércio internacional. Já na carreira internacional, ele fez doutorado pela Universidade da Flórida e PhD também pela Universidade da Flórida. Nutrição de solos e plantas com foco em manejo de plantas. Então, realmente é uma grande alegria ter um convidado de tamanha bagagem aqui, um convidado internacional. A gente vai apanhar um pouquinho no português, mas vai ser um episódio fantástico. Marcel, se você puder dar um oi para os nossos ouvintes. Oi, hello. E também um grande amigo, meu parceiro, cofundador do Bendito Agro. Não podia faltar, o cara chegou 8h30 da noite da fazenda, ainda tá na fazenda, chegou do campo 8h30, Lucian Carvalho. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Bendito Agro. É um prazer enorme estar aqui gravando novamente para vocês com esse ilustre convidado internacional, nosso primeiro convidado internacional. Obrigado, Marcel, pela honra por estar aqui com a gente gravando hoje. Fiquem aí, fiquem atentos. E aqui a colheita de algodão não para, Pérez. Amanhã acho que eu vou chegar umas 10 horas. Isso aí, nunca para, o agro não para. Acho que ainda tem mais uns 3 relatórios para fazer. Amanhã acordo 5 horas da manhã e vou para Primavera do Leste. Antes de a gente começar, queria só explicar: a Luciana está gravando no meio da Bahia, numa fazenda no meio da Bahia. Eu estou gravando em Campo Verde, no Mato Grosso. O Marcelo está gravando norte de Miami, na Flórida. Então, realmente, esse aí é um episódio bem diferenciado em 3 pontos distintos aí do mundo. Antes de começar, gostaria de pedir para todos vocês que compartilhem, nos ajude compartilhando, curta esse episódio, assine as nossas redes e vamos lá. Marcel, como a primeira pergunta, acho que todo mundo ouviu essa introdução, explica um pouco do seu trabalho atual, onde você está trabalhando, como que é o seu trabalho. Você contou um pouco pra gente antes de começar o episódio, mas rapidamente, antes de começar toda a entrevista, conta um pouquinho do Marcel e qual que é o seu trabalho atual. Antes que nada, muito obrigado pelo convite. Eu procurarei falar português, minha língua natal é espanhol, e depois eu aprendi a falar inglês. Depois português e agora estou estudando francês. Se que falo algo errado, por favor, pessoal, me desculpa. Bom, tenho 10 anos que vim para a Flórida. E é um ano de estar aqui com minha esposa. Formamos uma companhia que se chama ABC Organics. E essa companhia é focalizada principalmente em fazer estudos de mercado. Principalmente iniciamos com o mercado orgânico, por isso o nome de ABC Organics. Fazendo pesquisa agrícola. Depois fui contratado pela uma companhia que trabalhei anteriormente, como sócio também deles, na Centro-América, Stockton, desenvolvendo fungicida botânico a partir de extratos botânicos, uma planta se chama Melaleuca alternifolia, conhecido tea tree oil em inglês. Durante esse processo eu estava estudando e também trabalhando. Realmente eu acho que é feito isso toda a minha vida, trabalhar e estudar. Eu aprendi isso de minha avó quando ela estava morrendo. Ele falou para mim que nunca deixasse de estudar, que nunca deixasse de aprender, porque até o momento de estar morrendo, nós estamos aprendendo a morrer, que ninguém vai ensinar. Trabalhei fazendo internships, não sei como você fala isso em português. Trabalhei com produção de agrião, fazendo um desenho de irrigação
utilizando o sistema de gravidade que consegui arrumar para elas. Depois de me formar de doutor, fui chamado para fazer um pós-doutorado com uma companhia que se chama Organic Laboratories para arrumar as fórmulas delas. Consegui desenvolver outro inseticida à base de óleo de peixe e óleo de gingerlin para controle de mosca branca, de repelência. Depois de um ano, terminei esse pós-doutorado, fui a trabalhar para a US Borax, voltei para Brasil, onde tinha morado 3 anos anteriormente, quando trabalhava para a Syngenta, e fui para trabalhar 2 anos até que eles mudaram esta posição para Chicago. Não era atrativo para mim. Então, voltei novamente para minha empresa, ABC Organics. Desde o ano passado, estou dando consultorias a 3 empresas. Uma que é a Montes, trabalhando com basalto recoberto com substâncias úmicas. Outra companhia, New Terran, que está desenvolvendo bioestimulantes à base de óleos vegetais. E outra companhia que é a mesma de Agrião, que agora faço pesquisa por contrato para eles, para entender outros problemas que eles têm de estresse com um fitoplasma. Então estamos trabalhando com diferentes alternativas, principalmente sempre focalizando na parte de óleos essenciais. Agora que estou iniciando este desafio para mim, eu quero falar 4 idiomas antes de cumprir 60 anos. Estou estudando francês, porque os franceses têm desenvolvido muita pesquisa, principalmente na banana, e é uma cultura que eu considero que é muito interessante de trabalhar com ela. Eu estou fazendo pesquisa de nutrição na banana para reduzir o ataque da doença que se chama cigatoca negra, ou cigatoca preta. Isso é o que eu faço agora. Uau! Fantástico, Marcel. Eu acho que é um pouquinho aí de uma grande rotina, de uma grande carreira, de uma grande história. Quer falar 4 idiomas antes de chegar nos 60 anos. Maravilha! Marcel, eu escuto muito, e a gente escuta muito na agricultura aqui no Brasil, tá? O biológico ele tem crescido exponencialmente no mundo todo, na cultura do Brasil, no agronegócio brasileiro. E uma coisa que a gente sempre escuta, uma pergunta, e eu me faço essa pergunta, eu tenho essa dúvida, Marcel. Em grandes escalas, como a gente tem no Brasil, grandes extensões de terra, como a gente tem no Brasil, produtores aí de 150, 100, 60, 50 mil hectares. É possível, Marcel, a gente hoje, no atual cenário que estamos passando na agricultura, é possível a gente ter uma produção? Eu não sei como que se enquadra isso e como que isso se dividiria entre orgânico, biológico, semi-orgânico. São as palavras que temos aí popularmente ditas no mercado, né? Mas é possível a gente ter alta escala com produção de biológicos, Marcel? Bom, eu pessoalmente acho que é possível, mas não é da noite para amanhã que vai acontecer. Vai acontecer gradualmente, como muitas das mudanças no mundo têm sido acontecidas. Se você falasse com uma pessoa, você vai voltar, vamos falar, 30 anos no passado. 30 anos atrás, 1990, as pessoas perguntavam: tu acha que é possível se ver uma janela um com o outro? Coisa de louco, certo? Mas hoje fazemos. Se você voltar 100 anos para trás, falaria: tu acha que é possível ir para a Lua? Em 1969, se não estou errado, foi que falaram que o homem foi capaz de ir para a Lua. Então, se você analisar de que está feito a crosta terrestre, não só são minerais. Tu tem uma interação entre substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas, entre minerais e micro-organismos. Micro-organismos que estão morrendo, estão virando e dando vida a outros micro-organismos. De minha geração, eu sou nascido em 1965. Quando eu iniciei a ser formado como agrônomo, eles nos ensinaram que tínhamos que desinfestar o solo, esterilizar o solo. Estava bromuro de metilo, metano, sódio, you name it, lo que queira nombrar. Estávamos errados. Nós estávamos matando muitos micro-organismos ruins, mas estávamos matando muito mais micro-organismos bons. Então, o que é o que faz uma cultura dar a máxima produtividade? O balanço certo de nutrientes. Você tem ouvido do mínimo de Liebig, e que
O nutriente que esteja mais limitado é o que vai limitar a produtividade de uma planta. Lamentavelmente, nós ainda, não só no Brasil, no mundo todo, aplicamos principalmente nitrogênio. E depois foi nitrogênio, fósforo, potássio. E depois nós entendemos que teníamos que trabalhar as bases, falar calagem, falar com o magnésio, depois secundário também com enxofre. Depois também temos que trabalhar com micronutrientes. E vemos, por exemplo, hoje estou trabalhando com silício, que não é considerado essencial, mas é beneficioso. Mas isso é da parte mineral. Será que também nós temos que ter um balanço biológico? Eu estou discutindo com uns colegas, falando, ok, será que nós não temos que fazer também dentro do mínimo de Liebig, incluir os micro-organismos também? Porque o solo, a vida na Terra, não só são minerais, não só são nutrientes, são todos esses micro-organismos biológicos que estão aí. Então, nós com excessivo uso de adubos ou excessivo uso de defensivos agrícolas, causamos desbalances. Mas hoje, eu acho a comunidade tanto de defensivos agrícolas como a indústria de adubos fertilizantes está mais consciente disso. E tem todas estas companhias trabalhando por desenvolvimento de diferentes micro-organismos, tricodermas, bacilos, streptomyces, etc., que ainda temos que encontrar mais. Nós falamos, por exemplo, de extinção de espécies sobre a face da Terra, mas eu não tenho ninguém escutado falar quantas espécies de micro-organismos do solo possivelmente nós extinguimos e quantas novas possivelmente têm aparecido. Então, se acho que é factível, ou acho que nas próximas décadas, possivelmente 2, 3 décadas, nós vamos conseguir esse balanço. Ou acho, estou positivo, que vamos conseguir virar também e conseguir fixar mais carbono no solo. Mas temos que trabalhar juntos, não podemos trabalhar isolados, ambientalistas e cientistas e produtores. O agro é bendito. Eu gostei, adorei o nome de vocês, Bendito Agro, porque é Deus quem coloca todos nós juntos. E assim como nós vamos conseguir, juntos. Realmente agradeço as suas palavras iniciais e acho que nesse exato momento não só eu, mas todos os nossos ouvintes devem estar parando para pensar, porque nunca ninguém fez essa pergunta antes, né? Quantos micro-organismos a gente extinguiu ou quantos a gente criou? Isso é uma pergunta realmente fantástica, né? O que mudou nos micro-organismos do solo nos últimos 20 anos? Marcel, eu pesquisei um pouco sobre sua vida no LinkedIn, você também comentou recentemente comigo. Como que vem sendo a adesão e a produção, né? Você vem falando de micro-organismos, dos fungicidas biológicos. Como esse produto dos tanto inseticida quanto fungicida biológico, como os grandes grupos, você citou Syngenta, entre outras multinacionais, vêm trabalhando com esses produtos biológicos, tanto fungicidas quanto inseticidas? Vamos falar da principal, que hoje já não existe mais, porque foi comprada. Eu trabalhei com elas na Monsanto. Na minha época da Monsanto, nós, de volta no ano 1993, quando eu iniciei a trabalhar com elas, falavam da seguridade do glifosato. E eles nos ensinaram como é que o glifosato trabalhava, inibindo síntese de aminoácidos e o ácido chiquímico. E, bom, que a planta morria de fome. E iniciamos também trabalhando com a aplicação para labrança de conservação. Você conseguia matar a maleza, as ervas daninhas, e o milho e a soja crescem entre todas essas ervas daninhas que vão morrendo. Mas em esse então, nunca se pensou, bom, fazer uma análise de microbiologia do solo, ver como eram afetados. Claro, passaram todos os testes de toxicologia aguda, crônica, dermal, inalatória, neurotoxicologia. Realmente tudo isso dava certo, mas nunca também tínhamos achado quanto ia ser problema a longo prazo, 20, 30 anos no futuro. Então a Monsanto investiu na companhia que se chama Novasyms, que estuda precisamente micro-organismos. A partir disso também apareceram outras companhias, GBM, que é da México, que é o grupo que iniciou
a desenvolver muitos dos micro-organismos com a tricoderma. Depois você tem a AgraQuest, que iniciou trabalhando também principalmente com bacilos. Muitos destes biólogos e microbiólogos iniciaram a entender mais toda essa associação, todo esse desenvolvimento, como estes micro-organismos eram produzidos. E hoje tem muitas companhias particulares, produtores também, que conseguiram entender isso. Particularmente aqui tem um grupo nos Estados Unidos, se chama WebSoil. Eles estão procurando formar pessoas que tenham laboratórios para analisar não só baixo o ponto de vista de nutrientes, sino baixo o ponto de vista de micro-organismos no solo. Como caracterizar isso? Todas estas companhias grandes han ido adquirindo, investindo em outras companhias que iniciaram a trabalhar mais com micro-organismos, tanto no solo como também para ver, por exemplo, tu tem a companhia AgraQuest, que foi comprada pela Bayer para controle de doenças nas folhas, como estes controlam uns fungos comendo outros fungos. Quando nós vemos, por exemplo, as estrobilurinas, nesse então era a Seneca, antes de que fosse Syngenta, eles observaram, tinha 2 fungos, se chamavam Strobilurus e Eudemancella. E estes fungos se alimentavam de outros fungos. Então, eles conseguiram aislar essas substâncias, e por isso estrobilurinas vem desse fungo que se chamava Strobilurus. E eles sintetizaram e conseguiram no laboratório conseguir modificar as moléculas, porque essas substâncias eram suscetíveis ao sol ou à temperatura. Então, para ser estáveis a nível de laboratório, eles conseguiram modificar as moléculas. Porque não só é multiplicar os micro-organismos, tu tem que ser capaz de que esses micro-organismos se vão a manter ativos no solo ou sobre as folhas. Então, tu tem que pensar em uma solução, uma formulação que quando reage com água, eles vão a poder ativar e poder sobreviver. Imagina, por exemplo, um campeão olímpico em natação, Phelps, aqui dos Estados Unidos. É um campeão, mas se você deixa ele no meio do Atlântico, tu acha que ele consiga chegar à costa, à borda? Não. Não importa quão bom nadador ele seja, ele vai morrer, porque muito longe o viagem. Esses micro-organismos podem ser muito bons, mas se você não coloca também dentro da cabeça, olha, esses micro-organismos também precisam de viver. Tu tem que manejar nutrição para as plantas, mas também para os micro-organismos. Então, estas multinacionais vêm trabalhando todos os aspectos. Eu acho que é a forma de que vai virar pouco a pouco a agricultura. A gente não deve ficar dando muita opinião extrema no podcast, mas eu acredito que a questão do biológico, falo da minha realidade, eu falo daqui no Brasil, da realidade de grandes produtores que eu estou inserido, é muito mais cultural do que técnica de manejo, né? Assim, como você acabou de falar, há anos, né, vamos pensar aí em 20, 30, 40 anos atrás, uso de biológico, a gente entra na faculdade, a gente aprende o nome princípio ativo, biológico, a gente vai fazer um estágio, a gente está envolvido com químico, as multinacionais são enormes. E isso causa um certo conforto. Hoje os agrônomos, os técnicos de campo, todos eles estão preparados para fazer uma recomendação técnica com produtos químicos. Todos assim que estão envolvidos no processo, né? É muito fácil para quem tem o domínio, para quem tem o conhecimento, fazer uma recomendação química. Mas quando a gente vai para o biológico, quando a gente vai falar de biofertilizante, bioestimulante, extratos de alga, microbiológico, fixador de nitrogênio, enfim, quando a gente encaixa isso por um manejo, é difícil sair do químico, da cultura química, da cultura do conforto. Quando eu tenho uma incidência alta de praga, eu faço uma aplicação e aquilo ali resolve. Eu trabalho corretivamente hoje na agricultura, eu sair desse manejo, me desvincular dessa zona de conforto e aprender a trabalhar preventivamente. Eu acredito que essa é a linha do biológico. E para quem está nos ouvindo, Marcel, você, mais do que ninguém, tem um grande gabarito para dizer isso. Como começar, como iniciar, como integrar, como casar o químico com o biológico, pensando no MIP, no manejo integrado de pragas e no manejo de uma grande propriedade agrícola, Marcelo? Eu acho que não é só o manejo integrado de praga, realmente é manejo integrado de sistemas, porque tu tem que pensar
na agricultura como um grupo de sistemas. Tu tem várias coisas que acontecem na agricultura. Como colocar juntos isto? É como quando uno casa. Você casa não só com a esposa, você casa com a família. E dentro dessa família você tem um montão de diferentes personalidades, certo? Então, tu tem que aprender a conviver com a esposa e com a família da esposa, e o mesmo da esposa para contigo. Então, na agricultura não é diferente. É fácil dizer, muda de químicos para biológicos, mas não é assim. Tu tem que integrar os dois sistemas juntos. Tu pode usar fertilizantes minerais combinados com biológicos, sem abusar nem de um nem de outro. Você tem que considerar também, como você falava, preventivamente. E usando defensivos agrícolas, você pode também colaborar em isso. Tu tem que pensar na nutrição desses micro-organismos que falava. Por exemplo, imagina caso de fusário, ou Rhizoctonia, são fungos de solo. Tudo que acha que eles se nutrem também de nutrientes. E por que eles atacam as plantas? Porque eles vão a conseguir nutrientes aí. Causam essa doença através de degradar tecido e eles poder se nutrir para eles crescer. Então, por isso eu falava, tu tem que pensar também na nutrição desses micro-organismos bons que vão a competir contra fusário. Mas se não tem suficiente nutrição no solo, que não só vai falar de elementos minerais, nitrogênio, fósforo, potássio, etc. Você precisa aminoácidos, proteínas, polissacáridos, açúcares simples, ácidos orgânicos, ácidos úmicos, ácidos fúlvicos. E todo esse conjunto se chama de substâncias úmicas. Lamentavelmente, muitas pessoas pensam que é ácido úmico ou ácido fúlvico. Não é assim. É uma combinação de todos esses, ácido úmico, fúlvico, úmico, úlvico, açúcares simples, etc., que juntos vão a formar essa substância úmica. Imagina 1 milhão de anos atrás. Tu tem perguntado como a leonardita se formou? A leonardita se formou de árvores antigos, milenares. Quando caíram no solo, foram transformados em essa matéria orgânica. Animais também, dinossauros, etc. Todas essas substâncias que se foi formando em carvão, depois terminando de configurar, contém não só carbono, contém todas essas substâncias que eu te nombrei agora. Então, muitos destes micro-organismos se nutrem desses açúcares, desses ácidos úmicos, fúlvicos, aminoácidos, etc. Tu tem que combinar essas duas coisas. Aqui nos Estados Unidos, tu tem um cara que se chama David Hula. Ele é campeão mundial de produção de milho. Ele conseguiu produzir uma média de 40 toneladas por hectare, 40 toneladas métricas. Você acha que é possível? E quando perguntam para ele como ele conseguiu, ele falou, minha terra não é uma terra mágica. Não é porque seja o melhor solo. Ele não está em Corn Belt. Ele está em Virgínia, que está fora do Corn Belt, dos melhores solos dos Estados Unidos. Mas ele, primeiro, maneja a irrigação. Milho irrigado, que maneja muito bem quanta água vai colocar. Pouca água, ruim. Muita água, ruim. Tu tem que dar irrigação de acordo com o crescimento da planta. Nutrientes, ele vai colocando através do sistema de riego de acordo com como a planta vai crescendo. Ele maneja micro-organismos que ajudam ele a diminuir fungos do solo, mas também a decompor para que muitos desses nutrientes estejam disponíveis para a planta. Nutrientes que você não imagina. Por exemplo, como titânio. Titânio é muito importante para a produção de etanol. Ele faz a combinação perfeita. Ele não é um PhD, ele é um biólogo que conseguiu entender seu sistema de produção na fazenda dele. E como ele fala, se eu vou para outro estado ou outro país, o primeiro que eu vou fazer é analisar quais são minhas condições, qual é meu solo, qual é minha temperatura, minha umidade relativa, que cultura vai crescer melhor de acordo com essas condições. Que eu preciso formar aqui? Primeiro que eu preciso ter saudável o solo. Se você não tiver um solo saudável, vivo, você só tem um substrato onde você vai procurar crescer culturas. Mas pensa por um momento, como seria Adão, se Deus quiser formar Adão hoje de muitos solos agrícolas? Possivelmente não teria pernas ou braços, mas
faltariam elementos. Uma brincadeira, mas Deus é Deus, claro. Ele vai conseguir fazer milagre e formar um homem como deve de ser. Mas é uma brincadeira. Mas sim, é possível. Mas nos sistemas. Tu tem que pensar em sistemas de produção. Não pode pensar em mudar um sistema por outro sistema. A natureza, se você vai para Amazonas, você vê muita biologia acima. Mas se você conseguir introduzir dentro do solo, abaixo da Amazônia, você vai encontrar todos esses minerais que estão suportando a vida biológica acima. E a vida aí acontece, morre, cai, e é um ciclo contínuo. Manejo de sistemas, é um casamento. Perfeito, Marcel. Apenas para os nossos ouvintes, quando ele falou 40 mil toneladas por hectare, apenas para vocês, uma rápida conta, dão 660 sacos de milho. Realmente, brincadeiras à parte, se a pessoa for lá colher milho verde, deve dar em um hectare umas 100 mil pamonhas, tá? Então... Mas, olha, primeiro teste, Luciano, você faz pesquisa na tua fazenda? Fazemos, bastante. Ok, quantas sementes das diferentes culturas tu tem testado? Por exemplo, milho, tu tem testado por lo menos 10 diferentes materiais? Temos em torno aí de milho 20 materiais. Ok. Tem testado população por hectare? Sim. Ok. Nunca tome de fato tudo o que cientistas falamos, porque tu tem que adaptar o que a ciência fala atrás, todas as entidades de pesquisa que fazem, Embrapa, USDA, Fundação MT, etc. Todos fazem pesquisa, mas você tem que adaptar essa pesquisa para a tua fazenda, baixo tuas condições. E as fazendas brasileiras que são grandes demais, o que você faz em um talhão não vai ser válido para outra área. Tu tem que ter todo esse rastreamento e ir como em cada uma das áreas da fazenda você consegue ter a maior produtividade. Cara, David Hill faz. Ele testa diferentes materiais genéticos, testa nutrimento, momentos de aplicação de cada um dos diferentes nutrientes, usando sistemas inteligentes. Ele toda a sua nutrição base faz granulada inicialmente, mas depois todos os micronutrientes ele aplica o rego por microcogetamento. Falei bem? Microcogetamento? É palavra difícil em português. Falou assim, okay. Falou corretamente. E também ele faz aplicações foliares de algum. Aqui os agricultores, agora, todos eles formaram um grupo que se chama Corn Warriors, lutadores por o milho. E eles estão educando outros agricultores. Isso eu acho que a comunidade precisa também. Não tem que ser egoísta de compartilhar conhecimento. Quando você ajudar os vizinhos, companheiros, para eles crescer, você vai crescer com eles. Mas se eles não crescer, vai ser mais difícil para você crescer. Então, eu acho que o Brasil pode aprender disso, a ser uma escola de agricultores pelos agricultores. Agricultores compartilhando experiências uns com outros. Exato. Até o podcast é um exemplo deste, né? A gente tem o Luciano trabalhando num grande grupo, a gente já entrevistou consultores, outros gerentes de grandes grupos. A ideia realmente é que o compartilhamento de conteúdo é que faz o avanço. Então, eu tenho certeza, Marcel, que vão ter ouvintes, a gente tem uma boa lista de ouvintes aí pelo mundo, que vai ouvir essa entrevista e vai buscar entender mais. Ele vai compartilhar com outros amigos, outros produtores, consultores, e vai ser uma cadeia. E esse é realmente o grande objetivo desse podcast. Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Marcel, até um pouco você comentou
você tocou nas substâncias úmicas. Ninguém realmente entende, né, como as substâncias úmicas, ácidos fúlvicos, úmicos, açúcares, como toda essa parte que é um dos principais componentes da matéria orgânica, como realmente todos esses, vamos dizer, essas substâncias, compostos, ajudam nos sistemas, como eles fazem essas ligações. Eu gostaria que você explicasse também, isso também envolve um pouco da consultoria que você vem realizando atualmente. Explica pra gente assim, de uma forma, desse contexto maravilhoso que você passou pra gente. Eu te compararia as substâncias úmicas com a sangue, caso dos humanos e os outros animais, mamíferos que têm sangue. Certo? Se você vê a sangue é transportadora dos nutrientes, mas na sangue você não só tem nutrientes, você está transportando também açúcares, está transportando oxigênio. No solo, tu tem também que ver isso. Se você vê as minhocas, de onde elas acontecem? De onde crescem as minhocas? E de onde muitas pessoas têm produção de minhocas para excremento das minhocas? Está falando de humus, etc. Por quê? Porque não só são nutrientes. Você de aí, essa minhoca está sendo alimentada e ela está excretando e é todo um processo, são ciclos. Então, as substâncias úmicas que estão sendo extraídas da leonardita também têm que ser ativadas. Imagina por um momento que alguém, como falei no início, vai precisar transfusão de sangue. E chega uma pessoa e leva 1 quilo de sangue seca. Será que essa sangue seca vai ajudar essa pessoa? Não, definitivamente é um absurdo. Tu tem que dar sangue na forma líquida que vai estar ativa. E tem que estar com certo tempo de haver sido extraída. Porque se essa sangue não está ativa, não está boa, a pessoa que recebe a sangue não vai ser beneficiada. Pelo contrário, poderia sofrer uma contaminação. Igual, nas substâncias úmicas, tu tem, lamentavelmente, al igual que muitos outros negócios, produtos que são pretos, produtos que parecem carvão e são vendidos como ácido úmico ou substâncias úmicas. São a mesma origem, mas não estão ativos. Se você coloca em água ou você procura fazer uma análise em colunas para ver quanto de carbono ou de outros elementos, essas substâncias úmicas, vão estar solubilizados no solo, você vai encontrar diferenças. Aqui tem uma associação de comercialização de substâncias úmicas que desenvolveu uma metodologia que com muito prazer eu posso disponibilizar para quem quiser, para poder determinar a presença de ácidos úmicos e fúlvicos, que são entre 80% e 90% das substâncias úmicas são essas duas substâncias, ácidos úmicos e fúlvicos. Essa metodologia serve para determinar realmente quanto dessas substâncias estão ativas. Porque lembra disso, você como produtor, quando você joga um fertilizante ou substâncias úmicas no solo, você não paga para satisfazer os olhos de você, ver quanto está sobre o solo. Você paga realmente por quanto de lo que você jogou no solo vai estar solubilizado no solo e vai estar disponível para que a planta possa usar e transformar em fruto, em grão, em produtividade para você conseguir ganhar grana. Você não está pagando só para ver com os olhos, ir para a cama e dormir tranquilo pensando, eu coloquei nutrição para meu solo e plantas. Não, tu tem que pensar realmente, eu estou tranquilo porque o que joguei no solo realmente vai estar disponível para que as plantas possam aproveitar. Por isso é preciso as pesquisas, fazer estudos de colunas, eu gosto demais, porque você consegue entender o que passou através desse perfil do solo. E lembra, em estudo de colunas, tu pode entender como percolou as substâncias através do perfil do solo, como passou. Mas se você quer falar quanto lixiviou, você nesse estudo de colunas teria que adicionar acima uma planta e ver quanto a planta conseguiu absorver e quanto a planta não conseguiu absorver no
conseguiu ficar no solo. E quanto à parte de baixo dessa coluna, você coletou e isso foi lixiviado. Nem a planta, nem o solo conseguiram utilizar. Marcel, eu queria perguntar o seguinte, pensando em um solo empobrecido, pensando em um solo judiado, em um solo aqui na nossa região a gente chama de semiárido, me ajuda aí, Pérez, dá um exemplo para ele aí do solo dos Estados Unidos, que seria aqui Tocantins, mais ou menos, aqui um solo mais pobre, Pérez. Arenoso. Arenoso é um solo pobre em nutrientes. É isso. É um solo degradado. É possível? E como que seria as etapas ou por onde começar? É possível dar vida a esse solo, Marcelo, depois de, pensando em 20 anos aí de extração, 20 anos de empobrecimento desse solo, 20 anos de mau cuidado com esse solo, é possível trazer ele de volta, reativar ele? É possível, mas tem que trabalhar com ele, tem que respeitar ele. É como uma pessoa doente, você quer recuperar essa pessoa que está doente, que está desnutrida. Você não pode dar um prato de comida, falar para essa pessoa desnutrida, come, vou te dar de descanso um mês. Em um mês tu tem que estar pronto porque tu volta para trabalhar na mina, vai trabalhar duro. Tu acha que essa pessoa, um mês, vai comer bem? E depois vai regressar para as condições que tinha antes. Vai voltar para ser um desnutrido novamente. E possivelmente pior ainda. Então, se é possível, mas tu tem que saber que assim como você foi degradando esse solo, gradualmente você tem que voltar a dar vida a esse solo. Iniciando por parar. Isso está na Bíblia. Tu trabalha solo 6 dias e descansa 7º dia. Se você viaja para Israel, vai para um kibbutz. Eles respeitam um ano, não toca a terra, deixa descansar a terra. Brasil, com tanta terra que tem, pode fazer isso. Então, esse ano que dá descanso para a terra, tu vai incorporar braquiária, tu pode incorporar carga animal gradual, não muito animal, porque o animal vai ajudar também, se você não tem muito animal vai ajudar para melhorar essa vida. Tem muitos estudos que falam disso, mas o país que mais tem desenvolvido como virar terra árida em terra fértil é Israel. Israel tem demonstrado que é possível converter deserto em terra fértil. Manejo de água, manejo de nutrientes e manejo de matéria orgânica. No mercado hoje tem uma saturada, vamos dizer assim, da oferta, da disponibilidade de ácidos úmicos e fúlvicos. E a gente escuta aí diversos tipos de origem, né? Quais são as origens orgânicas dos ácidos úmicos e fúlvicos? Tem como elencar qual que é o melhor ou não? Ou isso não é possível? Depende do objetivo. Tu tem diferentes minas de leonardita no mundo. Muitos dos lugares que estão mais desenvolvidos têm sido encontrados aqui em Estados Unidos, mas com certeza eu acho que em Brasil tu tem também muitos lugares com muito bom material de matéria orgânica, de leonardita. Mas não é muito só de pensar em essa matéria orgânica. Vocês possivelmente têm já ouvido também falar de biochar, de biocarbono, biochar, que é matéria orgânica, depois de que você coletou, você coloca a decompoer, você vai virar isso em uma matéria que chama biochar. Não sei como vocês falam em português realmente. É novo para nós, Marcel. Você já ouviu falar desse trabalho, Luciano? Não. Em diferentes partes do mundo tem procurando emular o que faz essa descomposição de material orgânico e depois eles colocar como um material similar às substâncias úmicas, que vira um material preto. Esse material já em decomposição eles colocam no sol. Mas será novamente que está ativo? Além das diferentes minas de leonardita que você tem no mundo, não basta só de falar no material de origem. Tu tem que pensar também como você processa esse material para fazê-lo biologicamente ativo. Isso é o que a Montes, a companhia que estou dando a consultoria, conseguiu desenvolver. Eles colocam uma substância para ativar realmente que esse material
de leonardita ou essa matéria orgânica vai estar ativa e disponível para a planta, para conseguir que solubilize através desses ácidos úmicos e fúlbicos, esse balanço entre ácidos úmicos e fúlbicos. Então, não só é a origem, é o processo desse material de origem. Você está ouvindo Bendito Agro, o seu podcast de agrotecnologias. Recentemente, no ano passado, na verdade, esse ano, infelizmente, nosso calendário aí de eventos foi comprometido devido ao Covid, mas no ano passado, em uma feira aqui da região, aqui do oeste da Bahia, eu me deparei com mais ou menos 3 ou 4 marcas comercial diferentes aí de ácidos úmicos e fúlbicos, e cada um vinha de uma extração diferente. Um era de turfas, outro era de algas, o outro era sintetizado em laboratório. Isso me gerou muita dúvida. Será que tudo gera ácidos úmicos e fúlbicos? Foi por isso que eu te fiz essa pergunta, né? E você falando da parte do processamento, foi algo assim que ficou, digamos assim, com quem eu conversei ficou um pouco vago, né? Falou, mas como é que você extrai isso da natureza? Como é que você leva para a fábrica, sintetiza e me devolve isso vivo ainda? Não, porque é segredo industrial. Foi algumas respostas que eu tive de algumas pessoas. Isso me gerou bastante dúvida. Eu, como descendente de cafeicultores, posso te falar para as pessoas que estão ouvindo, que sabem de café, posso falar. Um bom café vai te estimular, te vai fazer sentir bem. Mas um café ruim, nossa, vai te irritar, vai sentir acidez. Então, uma boa substância úmica, tu vai ver resposta nas plantas. E uma substância úmica que não é ativa, tu não vai ver resposta nas plantas. Novamente, eu não acredito nos materiais publicitários muito bonitos, muito adornados, com muitas boas fotografias, com gráficos. Eu acredito mais no lado a lado. Eu acredito que a melhor forma de testar produtos é no campo, não é em papel, não é em um PowerPoint. Assim que convido as pessoas que recebem palestras, que vêm, compra um pouco e testa. Não compra tudo de uma vez, porque possivelmente tem um bom material que não tem uma muito boa apresentação em PowerPoint, que não fez um muito bonito flyer, mas o produto é bom. As pessoas não compram porque falam, esse produto vai ser ruim, olha só essa apresentação. Então, também, quando você, como companhia, não sabe explicar respeito a tu produto e não conta a história, como foi tu produto, imediatamente, quando você não tem resposta, fala, olha, isso é segredo industrial. É melhor falar, não sei, senhor, vou procurar informação e volto contigo. Não pode mentir para o público. Isso é fantástico. Vai ficar de guardado essa resposta para quando eu for em alguma apresentação de algum novo produto e for segredo industrial, vou fala que não sabe que é mais bonito. Isso é algo que eu mesmo fico irritadíssimo. O cara chegar, gente, que vocês escutem isso aí que, sei lá, me desculpem ou levem de lição. O vendedor chega ali, né, o agrônomo, nossos colegas de trabalho, chega e fala, meu produto deu 14 sacos de diferença. Deus do céu, cara. Eu não acredito em nada isoladamente no mundo que dê 14 sacos de diferença numa lavoura. Não tem como. A não ser que você não jogou nada na testemunha, então o produto é um mix completo de tudo que tiver. Não tem como, né? Então, em algumas apresentações, alguns layers, fly aí, como o Marcel falou, a gente vê lá 14 sacos, 12 sacos. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acho que tem que botar no campo e tem que testar mesmo. Eu falaria que não deve ninguém te falar que um produto X dá tantos sacos a mais. O que nós podemos falar de qualquer produto é: meu produto ajuda em diminuir a queda do potencial genético que pode ter do material em tantas sacas. O que dá produtividade é o material. Se essa semente desse material genético que você tem potencial de dar 100 sacas,
vamos falar de soja, tem potencial de dar 120 sacas. Por que não se consegue? Porque não teve adequada hidratação, porque não teve adequada nutrição, porque não teve suficientes horas-luz, possivelmente teve muitas variações nubosidade. Tem tantas variáveis que podem afetar a produtividade de uma planta que não vai expressar todo esse potencial genético. Eu mido 1,80 m. Eu sou o mais pequeno de meus irmãos. Meu irmão mais velho, ele mide 1,85 m. Meu irmão mais novo mide 2,5 m. Por que eu não consegui chegar a 2,5 m? Não sei. Eu fui nutrido igual. Então, quantas sacas a mais eu tinha que haver comido para chegar a 2,5 m? Não. Fantástico, Marcelo. Até já deixo o disclaimer aqui para nenhum vendedor usar essa frase do Marcelo. Mas, Marcelo, trocando algumas perguntas, a gente está avançando aí com o podcast. Um dos pontos que você vem trabalhando recentemente é com a consultoria dessas 3 empresas. Essas empresas são novas no mercado e elas estão expandindo internacionalmente. Como que é esse trabalho de consultoria de uma expansão de uma empresa para um outro país? Como que realmente funciona? Você explica como é o posicionamento do produto? Ou você ajuda na legislação? Ou você ajuda na documentação desse produto para um outro país? Como que realmente esse processo funciona, né? Da consultoria de uma empresa dos Estados Unidos para o Brasil ou para um outro país? Antes que nada, eu tenho que agradecer a Deus. Deus tem me dado a oportunidade de haver trabalhado, haver nascido em uma família que ama a agricultura e agricultores, haver trabalhado na agricultura como fazendeiro, como produtor, cultivando banana, haver trabalhado em vendas e desenvolvimento de produtos na Monsanto, haver trabalhado em registros e custódia de produtos na Bayer, havendo trabalhado com fungicidas, mercadeio, CRM e business na Syngenta, havendo trabalhado em gerenciamento geral, em desenvolvimento de Stockton, havendo trabalhado finalmente em diferentes companhias que me deram a oportunidade de aprender de várias coisas. Pero a oportunidade foi Deus quem foi colocando-me em desses diferentes eventos. Então, a vida é quem me deu essa particularidade. Estas companhias, o primeiro que faço é perguntar para eles: o que tu quer? Eu quero vender mais. Ok. Quanto tu conhece tu produto? Tu sabes realmente que produto, qual o posicionamento desse produto, como tu queres colocar, momento de aplicação, tu sabes já como? Então, se a companhia inicia porque não tem ideia, o primeiro é entender como o produto trabalha, qual o momento adequado de aplicação, se o preço realmente faz sentido. Eu fui muito claro para uma companhia aqui americana, falando para eles: não vai, tu vai perder dinheiro, porque não dá. Porque tu está vendendo em dólares e a troca lá não vai dar para que as pessoas paguem. Tu queres vender em dólares? Vai para a Europa. Tu vai conseguir vender melhor tu produto na Europa. Tu tem que ser muito claro em qual é a expertise que tu sabe. Depois de ter claro isso, saber que tem leis que respeitar nos países, registrar esses produtos. Enfim, tem muitas oportunidades para compartilhar com essas companhias. E ser sempre muito claro. É melhor muitas vezes falar não posso, a dizer sim, eu faço para ti, por ganhar um pouco de grana e depois você vai estragar tua honorabilidade. Você tem que ser profissional, e profissional não quer falar ter um diploma, um título. Profissional, ser profissional é atitude, responsabilidade, comprometimento. Se você fala que vai fazer, procura fazer. E se realmente depois de procurar 2, 3, 5, 10 vezes tu não consegue, ser honesto com essa companhia, prover desta maneira, não conseguimos, mas não vender ilusões, ser realista, não enganar. É como enamorar, quando você está namorando, oferecer para a namorada 1000 coisas, mas você é o único que quer, já sabe. Então, é melhor ser sempre honesto. Deus te vai recompensar isso. Exato. Fantástico. Fantástico, Marcelo. É
É interessante como quando você dá essas consultorias internacionais e você é sincero com a empresa, não vá para o Brasil, você não irá conseguir vender o seu produto. Marcel, a gente está chegando aqui nos momentos finais da nossa gravação e alguns pontos que eu gostaria muito de pedir. Como que você vê, né? Você que tem a tamanha bagagem, principalmente em orgânicos, como que você vê o futuro? Como que essas multinacionais estão trabalhando com o futuro do orgânico? Da mesma forma que você comentou que há 100 anos atrás ninguém imaginava que nós iríamos para a Lua. E como que serão daqui 20 anos os orgânicos no Brasil? Tá? Não apenas no Brasil, mas no mundo. Você acredita que vai estar numa forma muito superior, né? Estaremos trabalhando com os orgânicos de uma forma muito superior com que trabalhamos hoje? Com certeza. Eu acredito que vai haver muito mais organominerais, mistura de orgânicos e minerais na parte de nutrição das plantas. Eu acho que vai haver muito mais híbridos, mistura de defensivos agrícolas com base em ingredientes ativos, junto com, por exemplo, óleos essenciais. Você já tem hoje no mercado. Acredito que vai evoluir muito esse casamento entre o mundo dos sintéticos e o mundo dos orgânicos. Perfeito. É realmente esse tipo de trabalho que a gente vem focando, até mesmo nós, né? Eu pessoalmente trabalhei no passado com análise de DNA de micro-organismos do solo, onde nós buscávamos o uso de entender organismos que ajudavam na sintetização de nitrogênio, micro-organismos que ajudavam na absorção de fósforo, de potássio, como que tudo isso vem trabalhando e como esses também micro-organismos, eles também impactavam também tanto em nematóides quanto doenças de solo. Então viemos aí, o Luciano também vem trabalhando com um desses testes, a gente trabalhou também com alguns trabalhos aqui, alguns testes aqui no Mato Grosso, e realmente ainda é muito caro esse tipo de análise para o Brasil, mas acredito que será o futuro no mundo. Não só no Brasil, mas também no mundo. Eu enviarei para você uma liga para esta instituição que está procurando desenvolver laboratórios de análise biológico. O custo dessa formação, como desenvolver um laboratório de análise biológico, sobretudo para micro-organismos no solo, é de $3.200 no ano. E eles dão facilidades. Eu enviarei essa liga para você. Mas também eu estou atendendo uma série de sessões em Contrarian Agriculture Series. Muito bom. Ontem escutei a Federico Trucco, que falou precisamente como a Bioceres tem desenvolvido muito desta oportunidade de uso da biotecnologia em desenvolvimento de micro-organismos também. E o futuro mais em base de plantas que são minerais ou em base animal também para a nutrição das pessoas. Então, enfim, eu quisiera encerrar com uma história que eu recebi de um professor. É uma pessoa muito inteligente. Tinha 2 alunos que queriam fazer uma maldade para ele. Então, eles colheram um passarinho, pensaram perguntar para o professor que eles tinham na mão. Ele definitivamente vai saber que era um passarinho. Então, eles pensaram, vamos perguntar se o passarinho está vivo ou está morto. Se ele fala que está vivo, nós quebramos o colo do passarinho e demonstramos que ele está errado. Se ele fala que está morto, deixamos voar o passarinho e demonstramos que ele está errado. Então aproximaram o professor, que é uma pessoa muito saiva, e pergunta, o que temos na mão? E ele falou, acho que é um passarinho. Então imediatamente eles perguntam, está vivo ou está morto? Então ele falou, está nas mãos de vocês. O futuro de agro está vivo ou está morto? Está nas mãos de todos nós que estamos envolvidos na agricultura. Não só é de um grupo dos micro-organismos biológicos, orgânicos, ou do outro grupo dos minerais, dos defensivos agrícolas, agrotóxicos, como queira chamar. Tem muitas pessoas maliciosas que falam em contra de uns ou de outros produtos, que falam em contra dos produtores da agricultura. Cada vez que você vê um agricultor, fale obrigado, porque sem agricultores a humanidade não vai viver. E cada vez temos no mundo menos pessoas
dedicadas ao campo. Precisamos mais. E nesse sentido, o Brasil está tomando uma liderança. Eu cada vez vejo mais e mais estudantes de agricultura no Brasil. Parabéns. Precisamos mais pessoas pensando se esse passarinho está vivo ou está morto. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelas palavras. Emocionante. Eu acho que muitas pessoas vão ouvir isso aí. Eu me emocionei um pouco aqui, mas fazer parte disso tudo é muito satisfatório, sabe? Fazer parte do agro e bater no peito e a gente falar assim, a gente move o mundo, a gente alimenta o mundo. Às vezes parece brincadeira falar algo assim, mas a gente faz parte de uma grande engrenagem, de uma grande máquina chamada agricultura, chamada agronegócio. Obrigado pelo episódio de hoje. Obrigado, Pérez. Obrigado a vocês. Boa noite e Deus abençoe vocês. Bendito Agro. É isso aí, pessoal. Encerrando esse episódio fantástico. Boa noite a todos. Quero agradecer também a rede Agrocast, maior rede de podcasts do agro do Brasil. Obrigado a todos os ouvintes e não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos e com quem mais possa interessar esse episódio fantástico. Um grande abraço. Você ouviu Bendito Agro. Acompanhe o nosso programa nos principais aplicativos de podcasts e fique por dentro das tecnologias envolvendo o agronegócio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.